sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa primeira aula do segundo módulo de Introdução à Bíblia. Este módulo é o módulo de introdução ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aqueles 5 livros atribuídos a Moisés, escritos lá depois que eles encontraram com Deus no Monte Sinai, até quase lá na entrada da Terra Prometida, quando Moisés faz suas últimas declarações ao povo antes de subir ao monte e morrer. Antes de nós começarmos a ver livro por livro o seu contexto histórico, seu autor, sua narrativa, nós vamos primeiro ter que falar a respeito do porquê este livro precisou ser escrito. Na nossa primeira aula de bibliologia nós falamos um pouquinho disso, a respeito da necessidade de nós compreendermos Deus para que nós pudéssemos compreender a Bíblia, já que a Bíblia é a palavra de Deus. Então no nosso primeiro módulo nós falamos a respeito de tudo o que tem a ver com o formato, a divisão, os materiais usados para escrever a Bíblia, seus autores, seu tempo, suas traduções. Falamos até a respeito daqueles livros que se discutiram a respeito de sua autoria, de seu conteúdo, falaram contra os livros. Falamos a respeito dos falsos escritos, dos livros ocultos chamados de apócrifos, e em especial nós falamos a respeito da inspiração da Bíblia. O que é que significa quando nós dizemos que essa Bíblia é a palavra de Deus? Então nós encerramos o nosso conteúdo de bibliologia com a compreensão. Este livro não é como qualquer outro, tanto o seu conteúdo quanto a sua autoria divina, tendo sido inspirado, soprado pelo próprio Deus, o produto da escrita de simples e humildes homens ao longo da história, carrega a própria autoridade de Deus. Mas esse livro contém histórias de homens, de mulheres, de cidades, de nações, pecados e acertos de homens que se diziam amantes de Deus. Assim como nós também vemos cânticos, nós vemos poesia, nós vemos histórias, nós vemos mistério, profecia. Mas do que esse livro se trata? A respeito do que é este livro? Nós vamos então começar esse módulo do Pentateuco, fazendo a seguinte afirmação: a Bíblia não é a respeito de você ou de mim. Este livro é a história de Deus. E nós erramos cada vez que nós assumimos uma postura errada para com este livro, buscando um espelho para que nós vejamos como solucionar, como maquiar, como embelezar a nossa própria vida. Todas as vezes que nós fazemos desse livro a nossa caixinha de promessa, caixinha da sabedoria, nós olhamos para o mundo ao nosso redor e nós olhamos para as escrituras pedindo que ela responda as questões da ciência. Nós olhamos para a psicologia e nós queremos que a Bíblia nos responda os problemas da psicologia. Nós olhamos para a medicina e nós queremos que a Bíblia responda. Olhamos para os problemas sociais e nós queremos que a Bíblia responda. Mas será que neste livro nós iremos encontrar a resposta para todos os problemas que nós encontramos ao nosso redor hoje? Ou será que o seu conteúdo, mesmo que não respondendo a todas essas questões, continua sendo uma verdade suficiente para que eu e você hoje caminhemos diante dos olhos de Deus para a glória de Deus? Se a Bíblia é a história de Deus, então somos nós que devemos olhar para ela e nos inserirmos nela, já que ela não é a nosso respeito. Não é ela que tem que se conformar à nossa realidade. É como aquela descrição da salvação. A salvação é Deus nos removendo da nossa realidade e nos inserindo em sua própria realidade. Deus nos libertando de nós mesmos para que nós fôssemos inseridos em sua história, em sua narrativa eterna. E a Bíblia reflete essa verdade de uma maneira linda, bela, onde nós vemos o Deus criador dos céus e da terra, o grande criador, a fonte de toda existência, revelando uma paixão e um desejo que partiu de si mesmo e tem o alvo em si mesmo de criar a humanidade, criar o cosmos, criar tudo que existe para o seu próprio louvor. Deus não estava chateado, não estava deprimido, não estava em falta, não estava necessitado. Ele não olhou para a sua própria comunhão da Trindade e disse: Espírito Santo, Jesus, eu amo vocês, mas vocês não são o suficiente.
e o Espírito Santo e Jesus disseram a mesma coisa ao mesmo tempo, e de repente eles olharam, vamos criar homens, vamos criar aqui alguém que possa nos bajular e nos obedecer, porque afinal de contas eu amo vocês também, mas eu tô com um buraquinho no meu coração, tá faltando alguma coisa. Não foi assim que aconteceu. Deus é completo e suficiente em si mesmo. Deus é eterno, Deus é pleno, Deus estava satisfeito, feliz, totalmente agradado em si mesmo. Seus prazeres eternos envolvem a comunhão da Trindade. Deus é um Deus contente, satisfeito. A criação de todas as coisas a partir do nada não surgiu e não aconteceu a partir de uma necessidade, também não. Deus criou todas as coisas para si, por meio de si, para que todas as coisas encontrassem nele a alegria e a satisfação. A pessoa de Deus é a própria busca da felicidade humana. Encontrar Deus é encontrar a resposta da nossa existência. E a beleza da criação revelada nas Escrituras é de que Deus desejou que nós o conhecêssemos. Deus desejou se revelar a nós. Deus desejou fazer com que o homem soubesse quem ele era. Quando Moisés, quando os outros autores bíblicos escreveram a respeito de Deus, escreveram a respeito da nossa realidade, eles estavam tocando em algo que nem eles mesmos compreendiam plenamente, porque sabiam que se tratava dos mistérios transcendentes de Deus. E é nessa história que nós estaremos nos envolvendo enquanto nós estamos buscando, estudando, orando e tentando aprender a partir das Escrituras. A palavra de Deus nos levará ao conhecimento de Deus. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós conhecemos a respeito de nós mesmos, mais nós conhecemos a respeito da nossa realidade e mais nós somos transformados, nos envolvendo em paz, em certeza, em esperança. A teologia não esfria ninguém, o que esfria é o orgulho do homem. O conhecimento de Deus, na verdade, gera paixão, gera certeza e ousadia na pregação, porque enquanto eu estou aqui diante de você, pregando, ensinando a respeito das Escrituras, eu tenho plena consciência dos meus pecados, da minha pequenez, da minha insuficiência, da minha incapacidade de amar, da minha incapacidade de salvar a mim mesmo. Eu sou pó diante do Deus Todo-Poderoso. E isso é belo, e isso me dá paz, porque se Deus dependesse da minha capacidade de ajudá-lo a chegar no futuro que Ele tem prometido, que Ele tem declarado, então nós estamos perdidos, porque eu não tenho essa capacidade, mas porque eu sei que eu não sou ninguém a não ser a partir daquilo que Deus me dá, da graça que Deus nos capacita, então eu posso ensinar em paz, porque a história não é minha, eu não sou o autor das promessas, o cumprimento das profecias não dependem dessas mãos, eu posso dar 2 passos daqui e morrer, porque a minha vida pertence ao Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor, é Ele quem declara o futuro, e é Ele que tem o poder de fazer o futuro acontecer. Então, ao nos entreter com a história de Deus, nós estamos na verdade tocando a própria realidade eterna da Trindade e do seu desejo de se manifestar a nós e através de nós, seres criados. E é nesse livro que nós iremos ler que Deus criou todas as coisas, e por ter criado todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas, Senhor sobre todas as coisas. Ele não somente criou todas as coisas, mas Ele também é o sustentador de todas as coisas, Ele também é o provedor de todas as coisas, e nesse livro nós vamos ver o que Ele criou, como Ele criou e por que Ele criou. E nós também vamos descobrir que aquilo que Ele criou se rebelou contra Ele e caminhou sem Ele, e como essas coisas criadas dependem e precisam dEle, e em sua misericórdia Ele se omitiu até o tempo de se revelar como aquele que estava presente o tempo todo, sustentando e guardando até o momento da salvação e resgate daqueles rebeldes. Olhando dessa maneira, nós podemos dividir a história desse livro em 4 partes. Alguns dividem
dividiriam em 3, mas nós vamos dividir em 4 partes. A criação, a queda, a redenção, aleluia pela redenção, e a consumação de todas as coisas. Um livro só, uma história só, uma só narrativa, um começo, um fim, um autor, um desejo, fazer com que todas as coisas existam para o pleno louvor e satisfação do Criador. E é assim que nós vamos começar o nosso estudo. Hoje nós vamos estudar então o Pentateuco. É chamado de Pentateuco porque são 5 rolos, 5 livros. Quando você abre a sua capa da Bíblia, lá está o primeiro livro, Gênesis. Depois nós vemos Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E estes são os 5 livros da lei, os 5 livros de instrução, os 5 livros que dão base e sustentação para todo o ensino doutrinário das Escrituras. Todo homem de Deus, todo juiz, todo rei, todo profeta, todo apóstolo que se levantou no meio do povo de Deus, com autoridade para ensinar e instruir na verdade e na justiça, usaram como base de instrução estes 5 livros. Então, como parte do povo de Deus, como um judeu, aqueles que se diziam israelitas, era necessário que eles soubessem, conhecessem, compreendessem o porquê eles são um povo especial. E é a partir destes 5 livros que se conhece e se compreende como Deus escolheu Israel, como Deus fez uma aliança para com aqueles que o temem, que o amam. E são nesses 5 livros que toda a Constituição, que todas as leis, que toda a cultura e que toda a doutrina é carregada no meio do seu povo. Para fazer sentido na nossa aula, naquilo que nós vamos abordar, nós vamos ver algumas narrativas fora de ordem. Então nós vamos começar em Gênesis 11 e depois nós vamos para o futuro e depois nós vamos voltar para o passado para dar sentido no porquê Gênesis 11 aconteceu. Quando nós fizermos isso, no final das contas, tudo vai fazer sentido, tudo estará claro. E então, na próxima aula, nós poderemos falar a respeito de Gênesis, compreendendo o porquê Gênesis foi escrito. Vamos lá então? Vamos começar? Então, abrem Gênesis 11, no versículo 31, que diz assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para Canaã, e foram até Harã, e passaram a habitar ali. Aqui então nós vamos ver Terá tirando a sua família de Ur dos Caldeus, uma terra corrompida, idólatra, maligna, e o motivo pelo qual ele faz isso nós não sabemos, não nos foi contado. Eu tenho para comigo que o próprio Deus tenha direcionado e liderado Terá a fazer isso. Mas Terá saiu de Ur dos Caldeus para chegar a um ponto final, um destino chamado Canaã. Ao invés de chegar em Canaã, ele parou no caminho, numa cidade, numa localização chamada Harã. E é interessante notar que parte da maldição, lá no capítulo 9, de Noé sobre seu filho Cã, na verdade sobre seu neto Canaã, é a seguinte: maldito seja Canaã, escrava dos escravos de seus irmãos vocês serão. Aqui especialmente a geração de Sem. Terá e Abrão eram da geração de Sem e estavam na região de Ur, que é a região da Babilônia. Deus então remove Terá de lá para ir cumprir a profecia que Noé lançou de que Canaã serviria a geração de Sem. Mas eles param em Harã, e lá em Harã, a voz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, vem ao filho de Terá e diz assim, no versículo 1 do capítulo 12: E o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da terra do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção.
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Imagina Abrão, acostumado com o politeísmo, com o misticismo, com a idolatria da terra de Ur dos Caldeus, e provavelmente também em Harã. Agora, de repente, uma voz vem do céu e diz a Abrão: eu vou te abençoar, sai daqui, vai para onde eu vou te mandar. Às vezes nós vamos ler Hebreus e nós ouvimos falar a respeito da fé de Abrão, de que Abrão creu e por isso a sua fé foi imputada como justiça, e nós pensamos que a fé de Abrão foi demonstrada ao entregar Isaque no monte para ser sacrificado, mas a verdade é de que a fé de Abrão foi provada ao crer na voz de um Deus e que ele nem sabia se as promessas que esse Deus estava dando para ele eram legítimas ou não. E aí estava ele ouvindo um Deus falar com ele, que um Deus que ele não conhecia, um Deus entre muitos deuses, dizendo: sai dessa terra, vai para onde eu vou te mostrar que eu vou te abençoar, e todas as nações da terra e todas as famílias da terra serão uma bênção por causa de ti. Abraão ouve aquilo, maneiro. Curti, faz sentido para mim, beleza, vambora. Abraão ouviu a promessa, colocou a sua fé fundamentada na voz e na experiência que ele havia tido, saiu daquele lugar, saiu andando e foi parar em Canaã. Quando ele chega em Canaã, o próprio homem Canaã ainda era vivo, o próprio neto de Noé, aquele que havia sido amaldiçoado, que se tornaria servo dos seus irmãos. Quando ele chega lá em Canaã, então o Senhor aparece a ele, com que aparência eu não sei, de que maneira eu não sei, mas o próprio Senhor aparece a ele e diz no versículo 7: Abraão, eu darei essa terra à tua descendência, os seus filhos, a sua semente possuirá esse lugar. Abraão então levanta um altar e adora ao Senhor naquele lugar. No capítulo 13, Abraão fica próspero, voltando do Egito, cheio da grana, cheio dos servos, cheio de camelos, cheio de ovelhas, cabritos e bodes, e ele precisa se separar de Ló. Ló vai morar lá perto de Sodoma e Gomorra, e Abraão fica pro lado de cá. Deus vem novamente a Abraão e diz: Abraão, essa terra é sua, essa terra vai ser dada à sua descendência, e a sua descendência será como o pó da terra. Isso se pudesse se contar o pó da terra. No capítulo 14, Ló é sequestrado no meio de uma guerra, Abraão vai lá resgatar Ló. No capítulo 14 também, ele encontra Melquisedeque, que o abençoa, eles tomam uma ceia ali, comem um pão, um vinho. No capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus só fala assim para Abraão: Abraão, me traz uma cabra, me traz um carneiro, me traz um novilho, me traz uma pombinha, uma rolinha, e o resto pode deixar que eu faço. Abraão foi, partiu cada animal no meio, ficou lá esperando Deus aparecer, nada de Deus aparecer. De repente Abraão dorme, aquele temor vem ao redor dele. Quando ele acorda, Deus está caminhando em uma tocha de fogo no meio das partes dos animais. Abraão fica apavorado, e é nesse contexto que Deus faz uma aliança com Abraão. Não Abraão. Abraão não se oferece para fazer uma aliança. O próprio Deus quer fazer uma aliança. E é isso que ele diz no versículo 13. Ele diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência, a semente, será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para os teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na quarta geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Essa fala de Deus no meio da aliança com Abraão me deixa louco. Imagina, Abraão sai da sua terra porque Deus vai abençoar ele. Ele ouve que Deus vai dar prosperidade, que Deus vai dar descendência a ele. E agora Deus vem e fala assim: olha, eu vou mesmo te dar descendentes. Mas só para você saber, quando eles vierem, certamente eles vão se tornar escravos numa terra distante que não tem nada a ver com a promessa daquela terra que eu falei com você. Tipo, Deus? Como assim?
O Senhor nem me deu um filho e já está prometendo que os filhos dos meus filhos vão se tornar escravos? O Senhor nem me deu a alegria de ser pai e o Senhor já está prometendo que o Senhor vai tirar os meus filhos de mim? E ainda me diz, fica tranquilo, Abraão, porque você vai morrer em boa velhice, bem velhinho, e você não vai ver nada disso acontecendo. Eu não sei se eu choro, se eu dou risada, mas Deus, eu acho que eu tenho que dizer obrigado nesse momento. Imagina qual foi a reação de Abraão nesse momento. E é legal que Deus ainda comenta para Abraão o porquê que ele vai demorar para libertar o povo dessa terra da escravidão, porque os amorreus ainda não terão chegado à medida da maldade. E é preciso que eles cheguem até essa medida de maldade para que quando o povo, a geração de Israel, saísse do cativeiro, ele pudesse usar Israel para julgar os amorreus contra a sua maldade. Mas se eles não ficarem tempo suficiente lá como escravos, como servos, os amorreus não terão atingido esse nível de maldade o suficiente a ponto de necessitar um juízo. Isso é loucura. E aí no capítulo 16 nós vamos ver Sarai e Abrão falando a respeito de apressar a promessa que Deus estava fazendo de dar um filho. Então tomaram a serva Agar para poder fazer isso acontecer. No meio disso tudo, com a opressão de Sarai sobre Agar, Agar some, Deus aparece a ela e ela chama aquele Deus que apareceu a ela de El Roi, Elohim Roi, o Deus que vê, o Deus que enxerga, o Deus que me vê. Eu não passo despercebido aos seus olhos. E no capítulo 17, Deus aparece novamente a Abraão, tendo Abraão aqui já 99 anos. Eu tô com quase 36, já tô acabadinho, imagina Abraão. Mas quando o Senhor aparece a Abraão, olha o que ele diz no versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito e em muito número. Abraão se prostra então e Deus disse: Quanto a mim, esta é minha aliança contigo. Você será pai de muitas nações e não será mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. E aí ele continua a sua promessa, reafirmando a sua aliança para com Abrão, que agora é Abraão. Mas o que eu quero focar aqui nesse texto da aliança é a revelação de Deus para com Abraão, porque quando Deus se revela a Abraão para dizer como e o que ele vai fazer aqui agora, ele diz: eu sou Jeová El Shaddai, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. E quando Deus diz que ele é todo-poderoso, ele está querendo dizer: ouça bem o que eu estou dizendo, porque aquilo que eu estou prestes a dizer irá acontecer porque eu sou quem eu sou. A dependência das minhas promessas, a dependência do futuro acontecer ou não de acordo com o que eu estou dizendo, depende somente de mim. Eu sou aquele que tem os meios, eu sou aquele que tem o poder, eu sou aquele que tem a autoridade para fazer acontecer. Eu não pedi para você fazer qualquer coisa até agora. Somente saiba que eu sou dono dos céus e da terra e em mim está todo o poder e autoridade. Não duvide das minhas palavras, porque as minhas palavras são verdades e as minhas palavras acontecem de acordo com o que eu disser que vai acontecer. E conhecendo a história, nós afirmamos: aconteceu exatamente como Deus disse que iria acontecer. Vamos então lá para o futuro, pular para o momento em que a geração, a descendência de Abraão foi parar no Egito. Nós já sabemos como a história aconteceu. José foi vendido pelos seus irmãos e foi parar lá no Egito. E no capítulo 46 nós vamos descobrir que 66 pessoas vieram ao todo da família de Jacó, que é neto de Abraão, para adentrar a terra do Egito. José já estava lá com sua família de 4 pessoas. Então ao todo a família de Jacó que estava no Egito era de 70 pessoas. José, sendo um homem poderoso no Egito, colocou sua família em um lugar seguro para viver em paz, para viver com abundância. Mas o que quase nenhum de nós pensa que vai acontecer, acaba acontecendo. Eles ficaram velhos e morreram. Os anos se passaram, os hebreus se multiplicaram e encheram uma boa porção da terra do Egito de gente. E a morte
morte de José e seus irmãos é relatado lá no final de Gênesis, e a maior parte do tempo que eles habitaram no Egito ficou meio que escondido entre Gênesis 50 e Êxodo capítulo 1. Lá em Êxodo nós vamos ver uma mudança no contexto da história, porque enquanto José estava vivo, o Egito tinha sua família em grande estima, mas de repente a liderança do Egito muda. Nós vamos ver um pouco melhor isso na próxima aula. Vamos dar uma olhada no versículo 7 do capítulo 1 de Êxodo. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito. Multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Então um novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: Ei, o povo de Israel aí é muito numeroso e eles são mais fortes do que nós. Vamos agir com astúcia, vamos ser espertos, para que eles não se multipliquem e aconteça que no caso de uma guerra, ou no caso de uma revolução, no caso de uma revolta, eles não venham se unir aos nossos inimigos e lutar contra nós mesmos e acabem indo embora daqui. E foi nesse momento que o faraó começou a oprimir Israel e ordenando que eles construíssem as suas cidades de Pitom e Ramsés, que depois nós vamos ver melhor também o que são. Pulando um pouco mais para o futuro agora, nós vamos lá para Êxodo 18. O povo já saiu do Egito. Deus enviou 10 pragas sobre o povo do Egito para humilhar os seus deuses, para mostrar que ele não é como qualquer um daqueles deuses do Egito. Deus vai transformar as águas do Nilo em sangue para humilhar o deus Nilo. Deus vai enviar rãs para humilhar o deus Requete, que era na verdade uma deusa mulher com cara de rã. Deus transforma o pó da terra em piolho para humilhar Tote e Geb, um deus da sabedoria e do conhecimento, outro deus que cuidava das colheitas. Ele manda moscas para humilhar Shu, que é o deus do ar. Ele mata o gado da terra para humilhar Ator, que era o deus boi. Ele manda tumores e úlceras para que o povo seja humilhado e o seu orgulho seja lançado por terra. Ele manda Saraiva para humilhar Sete, Ísis, Nut, Osíris. Manda gafanhoto novamente. Os deuses da colheita são humilhados. Shu é novamente humilhado nessa praga. Na nona praga ele envia 3 dias de escuridão sobre o Egito para humilhar o principal deus do Egito, que é Ra, ou o deus Sol. E a 10ª praga era para humilhar mesmo o próprio faraó, que dizia que seu filho era uma encarnação divina. Tendo humilhado todos os deuses do Egito, eles chegam agora ao pé do Monte Sinai, que é onde nós nos encontramos no capítulo 18. No capítulo 18 eles encontram Jetro, que é o sogro de Moisés, que veio para entregar a esposa de Moisés e seus 2 filhos e conhecer o povo que Moisés havia libertado. Moisés passa a manhã e tarde toda mostrando para Jetro como ele mostra para o povo o que eles devem fazer. O que nós não podemos esquecer é que o povo que entrou no Egito eram só 70, mas eles saíram de lá por um número conservador de mais de 1 milhão de pessoas. Vamos colocar aí 1,3, 1,5 milhões de pessoas. É muita gente. E é o próprio Jetro que aconselha Moisés: Moisés, você está ficando maluco, você vai morrer e o povo vai morrer se você continuar ensinando eles dessa maneira. Sobe diante do Senhor, pede ao Senhor que dê a esse povo uma constituição, porque eles estão vivendo com a sua mente no Egito ainda. O que eles acreditam, o que eles querem, como eles querem viver, ainda faz parte do Egito. E você não pode ser o único homem que lidera o povo naquilo que eles precisam viver e fazer. Se Deus libertou eles do Egito, que Deus dê a eles suas leis, que Deus dê a eles sua constituição. Apresenta o povo diante de Deus, que Deus vai te dizer o que fazer. E foi por isso que Moisés subiu ao Monte Sinai no capítulo 19. E como nós sabemos, o próprio Deus desce ao Monte Sinai para se mostrar e se revelar ao povo naquela situação. Mas quando Jetro, antes disso tudo acontecer, de Moisés subir no monte, Jetro diz algumas palavras a Moisés que não podem passar despercebidas. No versículo 10 do capítulo 18 ele vai dizer assim: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e do faraó. Sim, ele livrou o povo do domínio dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses.
até naquilo que eles foram arrogantes contra o seu povo. O que Jétro está dizendo aqui é justamente o que nós acabamos de dizer. Os deuses do Egito, que se vangloriavam e se orgulhavam em todo o seu poder, na sua independência, foram humilhados pela manifestação do Deus verdadeiro em juízo contra eles, a favor daqueles que carregam a sua aliança. Deus se revelou todo-poderoso não somente a Abraão, mas também ao povo que saía do Egito, para que eles soubessem: eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus todo-poderoso que fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu sou Jeová, o grande eu sou. Eu não mudei nesses 400 anos. A minha palavra continua sendo sustentada pelo meu poder. Eu os levarei para a terra que eu prometi a Abraão. Somente creiam na minha palavra como Abraão creu na minha palavra quando saiu de Harã. Mas como nós conhecemos a história, nós sabemos que Israel continuou carregando o Egito dentro de si. Não somente durante os 40 anos no deserto, mas durante toda a sua história, o principal problema dos israelitas foi idolatria. A adoração, a veneração, a atração afetiva dentro dos seus corações para um ser independente de Deus, para um poder independente de Deus, para alguém que pudesse socorrer e dar a eles o que eles queriam, quando eles queriam, bastando um pouquinho de sua adoração e veneração. Alguém que, se caso Deus se voltasse contra eles, pudesse socorrê-los. Mas de onde é que essas premissas surgiram? De onde é que essa cultura alienada e idólatra surgiu? Do Egito? E de onde o Egito tirou essas bases? De onde foi que os deuses do Egito surgiram? De onde veio Ra? Quem seria o Deus Sol? Por que é que o Egito também criou sua cultura a partir de uma ideia entre mitos e verdades de que a criação teria surgido toda da água, mas que deuses haviam saído de deuses, e esses deuses eram a própria criação. O sol era um deus, a lua era um deus, o rio era um deus, a água era um deus. Havia um deus que empurrava o sol. O próprio sol era um deus diferente e ao mesmo tempo igual. De onde vieram essas ideias de que o próprio faraó era uma encarnação divina e de que a família de faraó era alguém a ser venerado, a ser adorado, a ser temido como um deus criador, um deus de punição, um deus que sustentava a paz e a harmonia na nação? Para entender um pouco de como o Egito se tornou aquilo que ele se tornou religiosamente e culturalmente, nós vamos precisar primeiro voltar lá para o passado novamente, antes mesmo do nascimento de Abrão. No capítulo 10 de Gênesis, nós vamos ver a história das gerações dos filhos de Noé. Noé entrou na arca com sua esposa, com seus filhos Cã, Sem e Jafé, e as suas noras, que são as esposas de cada um dos seus 3 filhos. Ao todo 8 pessoas. Então no versículo 6 nós vamos acompanhar as gerações de Cuxi, que é filho de Cã. E diz assim: os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sebá e Dedã. Cuxi também gerou Nimrod, o primeiro ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, que é na terra de Sinar, e dessa terra ele foi para a Síria e fundou Nínive, Reobote-Ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá, que é a grande cidade. Esse cara chamado Nimrod é onde nós vamos precisar dar um pouquinho de atenção, porque ele é a origem de muitos dos problemas. Esse cara Nimrod funda Babel e nós pulamos agora para o capítulo 11. No versículo 1, onde diz o seguinte: a terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. Sinar é onde hoje seria
ao Iraque. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completos. Os tijolos então lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram-lhe mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. E aí nós vamos parar aqui para a gente tentar analisar o que é que está acontecendo. E aí o resto você já sabe, o Senhor veio com confusão, espalhando as línguas, dividindo as línguas e enviando eles por toda a terra. E por isso aquele lugar foi chamado Babel, que significa confusão. Mas essa história é fundamental para entender o porquê Moisés precisou escrever o que ele escreveu, porque nesse momento, entre 100 a 300 anos depois do dilúvio, nós temos um homem que se apresenta diante da terra, sendo chamado de poderoso caçador diante do Senhor. A primeira coisa que você pensa é aquele guerreiro forte, musculoso, que caça animais. E por isso ele era conhecido como valente. Mas a grande maioria dos estudiosos concorda que essa expressão de que Nimrod era um poderoso caçador diante do Senhor não significava que o Senhor olhava para ele: uau, isso aí, Nimrod, é nóis, mano, você é incrível, velho. E Nimrod: eu estou diante do Senhor. Não é isso que significa. Isso significa que ele era rebelde diante do Senhor, de que ele era um caçador perante o Senhor, ou alguns até vão dizer caçador de Deus. Ele estava caçando o Senhor. Sendo isso ou não, o que ele menos caçava eram animais. A grande maioria vai sugerir que ele era caçador de pessoas, um homem que sujeitava outros homens à escravidão. O seu próprio nome, Nimrod, provavelmente não é o seu nome verdadeiro, e sim um título dado a ele. Nimrod significa aquele que se rebela, ou rebelde. E é aqui que tudo começa. Um homem olha para si, olha para as circunstâncias: eu não aceito o que Deus tem para nós. Eu posso prover um futuro melhor para nós. Ele se levanta no meio do povo, começa a governar o povo com poder, com mão pesada, chega na planície de Sinar e diz o seguinte: nós vamos parar aqui, porque é aqui que nós vamos enfrentar o próprio Deus. Eu não sei porquê, mas sempre quando eu leio a história de Babel, eu me lembro de Salmos 2, onde o povo está com seu punho virado para Deus, dizendo assim: quebre as nossas algemas, remova de nós seus agrilhões, nós não queremos mais servir Deus. E Deus do céu olha para eles e dá risada. E eu acho que tem muito a ver com o coração e o desejo de Nimrod, o homem rebelde diante do Senhor. Ele queria ser conhecido como o homem que libertou o homem da escravidão de Deus, fazendo com que o homem se tornasse escravo de si mesmo. O que ele diz então? Vamos edificar uma cidade cuja torre toque o céu, cuja torre enfrente o trono de Deus. Se você procurar sobre a história da Babilônia, a história dos assírios, a história do Egito, você sempre vai encontrar desenhos de homens acima de outros homens em camadas, até chegar ao homem com o sol sobre sua cabeça. Este é o homem que teria alcançado o céu, o homem que teria rompido as barreiras da criação e o Criador, enfrentando Deus como sendo um ser divino. E essa expressão que parece muito legal, vamos construir uma cidade, na verdade era a maior expressão de arrogância que um homem poderia ter para com Deus. Vamos nos livrar de Deus, vamos viver sem Deus, vamos construir uma torre que em alguns escritos judaicos vão dizer que seria uma torre que levaria 1 ano até chegar ao topo. E o seu desejo era simples, de que caso Deus resolvesse se livrar do homem novamente, como ele fez no dilúvio, bastava eles se defenderem subindo naquela torre e nunca mais recebendo de Deus a sua punição, porque debaixo da cobertura e da proteção de Nimrod eles encontrariam a salvação. E quanto à identidade verdadeira de Nimrod, fica muito difícil de nós chegarmos a uma conclusão por causa da natureza desse nome, e nós vamos descobrir que, estudando cada uma das cidades que ele fundou, todas
elas carregam uma história similar a respeito de homens, heróis, deuses que se entrelaçam no emaranhado de mitos e verdades. Nós não conseguimos encontrar um nome, uma verdade, especialmente porque essa história é tão remota que o próprio nome verdadeiro de Nimrod tenha sido perdido, mas a sua história foi carregada pelos séculos, e é muito possível que esse próprio nome Nimrod tenha sido dado a ele depois da confusão de Babel. Assim como Babel ficou conhecida como a cidade da confusão, o seu fundador também tenha sido conhecido como aquele que se rebelou, ou o rebelde. E é esse Nimrod a grande semente da grande prostituta Babilônia. Ele é o cara que iniciou todo o falso sistema religioso, de uma falsa adoração, de uma falsa noção de Deus, de uma falsa noção a respeito de si mesmo como um ser digno de adoração. Vamos dar uma olhada no que o Dr. Thomas Constable falou a respeito da identidade de Nimrod. Ele diz assim: é possível que Sargão de Acádia, acerca de quem muitos historiadores antigos afirmam que foi o primeiro rei da Babilônia, possa ser o mesmo Nimrod, que significa devemos nos rebelar, dos versos 8 a 10 do capítulo 10 de Gênesis. Muitas pessoas nos tempos antigos tinham mais do que um nome, e por isso que nós dizemos que é possível que o nome de Nimrod não tenha sido este, mas este apenas um título pelo qual ele era conhecido, como o grande caçador de Deus, aquele que se rebelou. Depois vamos dar uma olhada no que Flávio Joséfos fala a respeito de Nimrod e desse momento da Torre de Babel. Ele vai nos dizer o seguinte: pouco a pouco transformou o estado das coisas numa tirania, falando a respeito de Nimrod e seu governo, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor de Deus era fazê-los continuamente dependente do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus, se este Deus quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. Já o povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, não a Nimrod. De modo que empreenderam construir a torre, e ela subiu com rapidez, além de toda e qualquer expectativa. O povo então, sendo oprimido e escravizado por Nimrod, olha para si, olha para sua história, olha para Deus e fala assim: é melhor servir Nimrod, porque este Deus nós não sabemos até quando ele irá nos suportar. Quanto a Nimrod, ele pode nos livrar e nos proteger. Então construíram uma torre, que alguns diriam ser a porta para o céu. Um jogo de palavras com Babel, Babilônia, a terra do portal para o céu, o lugar onde se alcançaria Deus e o removeria de seu trono, mostrando que com a gente ele não pode mexer. Nimrod, então, o cara que se rebelou contra Deus, foi adorado como um Deus, não como um Deus qualquer. Nimrod se tornou o Deus Sol, o Deus que dá origem à salvação do homem, o Deus Criador, um homem conhecido como sendo Deus. Mas o que a história vai nos contar a respeito do restante dos dias de Nimrod é ainda pior do que somente ser chamado de Deus. A situação piora, porque que a tradição judaica e babilônica vai nos contar é que este homem, Nimrod, que se rebelou contra Deus, teria se casado com a própria mãe, que se chamava Semíramis. Essa Semíramis, que teria sido esposa de Cuxi, mãe de Nimrod, teria se tornado a sua rainha, reconhecida por todos os seus súditos como a rainha do céu, a mulher divina, que não somente deu à luz a um Deus, mas também se casou com o próprio Deus. E se Nimrod é o sol, ela é a mãe do sol, a grande rainha dos céus. Alguns, além de chamarem ela de rainha do céu, ainda chamariam ela de deusa
lua para contrapor Nimrod, ele reinando sobre o dia e ela reinando sobre a noite. O par perfeito. E o que a tradição vai nos contar é de que um dia Nimrod morre. Pela mão de quem? Pela mão de Sem, o seu tio-avô, o pai de todo o povo semita, de onde viria mais tarde Abraão também. Tendo morrido Nimrod, Semíramis teria reinado sozinha por um tempo até que ela ficasse grávida. Mas Nimrod está morto. Ela está grávida de quem? Não sei. Mas o que é que Semíramis diz? Peraí. Vocês estão achando que eu traí Nimrod? Não, vocês não entenderam nada. Nimrod é o grande Deus eterno. E tão certo como o sol nasce todas as manhãs, assim também Nimrod nasce novamente. Eu estou grávida de Deus, porque os raios do sol vieram sobre mim, e o filho que eu carrego em mim é o filho do sol. E foi assim que o povo aceitou esse filho como sendo um bebê divino, um bebê que foi concedido pelo próprio Deus Sol. E esse bebê se chamou Tamuz. Nimrod, Semíramis, Tamuz. Mais uma vez Semíramis teria dado à luz a uma divindade. Quão poderosa era essa mulher! Quando ela deu à luz a Tamuz, a representação perfeita da mulher independente, a deusa mulher com seu filho no colo, dando de amamentar sem um homem por perto, a mulher que daria à luz a liberdade, a mulher que gerava divindades, a mulher que deveria ser adorada pelo seu ventre criador. As lendas ao redor da criança aumentavam diariamente. Tamuz se tornou o deus da fertilidade e ele crescia em força e em beleza, até que um dia o pobre Tamuz foi atacado por um animal selvagem, que alguns irão sugerir ter sido um javali selvagem. Semíramis então reúne todo o povo ao redor do bebê e choram pelo bebê por 40 dias, invocando ao Deus Sol que trouxesse vida novamente ao bebê, já que o bebê era divino. Dizem então a lenda que depois de 40 dias de choro e pranto pelo bebê, o bebê voltou à vida. Voltou à vida depois de 40 dias. Cri, cri, cri. Vamos que vamos. Aquele ato então de chorar por Tamuz, de prantear por Tamuz, se torna então como uma celebração anual, como um memorial para a lembrança da ressurreição do Deus Tamuz. E essa família composta pelo Deus Sol, pela deusa Lua, por Tamuz, o Deus da fertilidade, se tornaram como um tipo de trindade, a família divina, a família que foi adorada por milênios. Os seus nomes mudaram, as suas imagens mudaram, mas no profundo de toda falsa adoração estavam lá Nimrod, Tamuz e Semíramis, a trindade dos falsos deuses, homens que se rebelaram contra Deus e foram adorados pelos homens. E a semelhança de Nimrod, Semíramis e Tamuz, no Egito eles teriam os nomes de Osíris, Ísis e Horus. Na Fenícia, Tamuz e Semíramis seriam Astarote e Baal, aqueles falsos deuses que foram adorados por Israel várias vezes. Na Assíria, eles seriam Ishtar e Inaná. Na Grécia, eles seriam Afrodite e Cupido. E em Roma, Vênus e Cupido. E é aqui que a gente fica bolado, porque o que se originou no meio da confusão, na rebeldia contra Deus, lá em Babel, que um dia será julgado como tendo sido a grande prostituta Babilônia, o sistema de falsa adoração e falsa religião que teve a sua origem lá em Sinar, de repente tomou proporções que até hoje nós iremos encontrar no meio da nossa cultura. Você quer ver? Olha isso. Primeira estátua da Babilônia, Semíramis e Tamuz. Segunda, Egito, Ísis e Horus. Terceira da Grécia, Afrodite. Quarta, em Éfeso, Diana. Todos os seus seios para amamentar, a grande mãe. E a quinta, Roma, Vênus. A mãe, a heroína, solitária, sem pai por perto, cuidando do seu filho, independente. Quer mais?
Na China, Xingmu. Em Roma, Fortuna e seu filho. Na Índia, Devaki e Krishna. O nome vai mudando, os mitos vão evoluindo, a adoração a falsos deuses continua da mesma maneira. Vamos ver mais? Olha aí, ao longo dos séculos, diferentes culturas, diferentes países, diferentes nomes, carregando o mesmo princípio. Olha aí mais. Mais. Vênus e Cupido, ou Afrodite e Cupido. Talvez você nunca teve contato com nenhuma dessas imagens que eu falei até agora, ou que eu mostrei até agora. Essa mulher que se dizia independente, a grande deusa da liberdade, talvez você não tenha visto ela em outros lugares. Talvez você não tenha trombado com ela nas culturas antigas, mas eu tenho certeza que você já viu ela dessa forma. A deusa Libertas. Primeira estátua lá da França, depois a França deu de presente para os Estados Unidos a Estátua da Liberdade. E também a gente vê essa deusa nas nossas notas de R$100, nas nossas moedas de R$1. Seja na nota de R$100 ou seja na nota de R$10, nós temos o mesmo símbolo, o símbolo da liberdade, o símbolo da independência. Independência de quem? Independência do quê? Não, mas isso é demais, você está viajando na batatinha. Que tal então essas aqui? De onde vieram essas imagens? Por que elas carregam o símbolo de liberdade? Do que é que elas estão se libertando? Dos homens? Da opressão? Do juízo? Para seguir rumo ao fim da aula, vamos lá para Ezequiel capítulo 8. Essa visão Ezequiel teve lá na Babilônia durante o exílio, enquanto Israel estava lá na Babilônia, a partir do versículo 5. Então ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos em direção ao norte. Eu levantei os olhos em direção ao norte, e essa imagem dos ciúmes estava no norte da porta do altar, na entrada. Essa imagem dos ciúmes, alguns vão sugerir que seria a própria imagem de idolatria, que seria um órgão sexual. Versículo 6, e ele me disse: filho do homem, vês o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas fica tranquilo, Ezequiel, você verá ainda outras maiores abominações. E levou-me para a entrada do pátio. Então olhei e havia um buraco na parede. Ele me disse: filho do homem, cava agora a parede. E quando cavei a parede, havia uma porta. Disse-me ainda: entra e vê as abominações horríveis que eles praticam aqui. Entrei e olhei, e vi toda forma de animais que se rastejam, e animais abomináveis. Todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Os hieróglifos, as pinturas dos deuses nojentos da Babilônia e do mundo antigo estavam pintadas no porão do templo de Deus. Versículo 11. 70 anciãos da casa de Israel, incluindo Jazanias, filho de Safã, estavam em pé diante das pinturas. Cada um tinha na sua mão o seu incensário, e o aroma do incenso subia em uma nuvem. Olha que massa. Ele ainda cagueta o nome do cara, do idólatra. Ele fala: sabe fulano que é líder no meio do povo? Ele estava lá também idolatrando, queimando incenso a outros deuses. Nojento. Então ele me disse: filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também o Senhor me disse: verás abominações ainda piores do que eles fazem. O que seria pior que isso, Deus? Depois me levou à entrada da porta do templo do Senhor, que está voltada para o norte, e ali estavam mulheres assentadas, chorando por Tamuz. As mulheres estavam celebrando, as mulheres estavam comemorando o dia de Tamuz, em memória de Tamuz, em adoração a Tamuz, chorando por ele. E ele me disse: viste, filho do homem, viste o que elas estão fazendo? Verás abominações ainda maiores do que essa. E levou-me ao pátio interior do templo do Senhor, e lá estavam cerca de 25 homens à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, e eles estavam de costas para o templo do Senhor.
mas eles tinham seus rostos virados para o Oriente. E o que é que esses homens estavam fazendo? Eles estavam adorando ao sol. Eles estavam adorando Ra, eles estavam adorando Nimrod, eles estavam adorando o Deus Sol, enquanto as mulheres estavam chorando por Tamuz. Então ele me disse: viste, filho do homem, por acaso essas práticas abomináveis que cometem aqui são pouca coisa para a casa de Judá? Depois de terem enchido a terra de violência, ainda tornam a provocar minha ira? Vê, eles levam o ramo até o nariz. Por isso também agirei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem bem alto aos ouvidos, eu não os ouvirei. O que Deus está falando aqui? Ele está citando lá Gênesis 6, quando a terra se encheu de violência. E depois do dilúvio, quando o povo começa a adorar outros deuses, deuses inventados por eles mesmos, homens que desejavam ser independentes, que queriam lutar contra Deus e se rebelar. Ele diz: esses caras estão achando o quê? Eles estão achando que eu não estou vendo? Eu vou agir com ira para com eles, e por mais que eles gritem, eles não fugirão do meu furor. Então, no meio da Babilônia, enquanto eles estavam exilados, eles encontram o sistema familiar dos seus antepassados, aquele sistema de falsa adoração que eles conheceram no Egito, que foi justamente influenciada pelo sistema de adoração dos assírios e dos babilônios. Eles adoram Tamuz, eles adoram o Deus Sol. E quem é que está faltando no meio dessa trindade? Semíramis. Vamos para Jeremias 44 para ver sobre isso então. Aqui nessa passagem o povo estava no Egito, não na Babilônia, mas no Egito. Essas duas culturas que estavam cruzando novamente. E Jeremias, no versículo 14, vai nos dizer assim: de maneira que da parte remanescente de Judá, que foi habitar na terra do Egito, não haverá quem escape ou reste para voltar à terra de Judá. Embora fosse seu grande desejo voltar a habitar ali, não voltarão, a não ser alguns poucos fugitivos. Então, todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incensos a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, isto é, todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, responderam a Jeremias. Então o que aconteceu aqui é que Jeremias havia trago a palavra do Senhor de repreensão ao povo, porque o povo estava queimando incenso a falsos deuses. Só que não era pouca gente não, era uma multidão de pessoas que estavam lá reunidos no Egito, povo judeu, povo chamado pelo nome do Senhor. Jeremias repreende eles, e é isso que eles respondem a Jeremias. Versículo 16: não obedeceremos a palavra que nos anunciaste em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que prometemos. Queimaremos incenso à rainha do céu e lhe apresentaremos ofertas derramadas ou libações. É isso que nós e nossos pais, nossos reis e nossos chefes fazíamos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Olha a cara de pau! Elas não temem a palavra do Senhor, não temem o profeta e ainda anunciam, porque é isso que nós já fazíamos em Judá. É isso que nós já fazíamos nas ruas de Jerusalém. Nós queimávamos incensos à rainha do céu mesmo. E elas ainda dizem assim: e naquela época, quando nós fazíamos isso, nós tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos catástrofes alguma. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe apresentar ofertas derramadas, temos tido falta de tudo e temos sido consumidos pela espada e pela fome. E nós, as mulheres, quando queimávamos incenso à rainha do céu e lhe prestávamos ofertas derramadas, por acaso lhe fizemos bolos para adorá-la e lhe apresentamos ofertas derramadas sem o consentimento dos nossos maridos? Profeta Jeremias, por um acaso você acha que os nossos maridos não sabem onde nós estamos e o que nós estamos fazendo? Por um acaso você acha que os nossos maridos não estão de acordo que nós estejamos
reunidas aqui queimando incenso e derramando ofertas à rainha dos céus? Sabe de nada, inocente. Para que você saiba, eles estavam juntos. Eles são nossos cúmplices, tão culpados quanto nós, ou até piores. Então, passado séculos, milênios, o povo continuava carregando a idolatria em seu coração. Cada vez que eles se desviavam da adoração a Jeová, eles voltavam para os seus deuses antigos, para as paixões dos seus pais, ignorando a realidade criada pelo Deus dos céus, caindo no engano. E assim como o Senhor usou Moisés para ensinar o povo a respeito da verdadeira cosmogonia, que é a história da criação do cosmos e de como todas as coisas vieram a existir, e de como Deus havia criado todas as coisas a partir do nada e criado o homem para sua própria glória, Moisés escreveu o livro da revelação pessoal de Deus para ensinar aqueles que haviam saído do Egito qual é a verdade a respeito da criação, qual é a verdade a respeito de Deus, qual é a verdade a respeito do povo de Deus, de onde eles haviam saído, quem eram seus pais, o porquê Abraão, Isaac e Jacó confiavam em Deus, e como nós vamos ver as principais advertências de Moisés ao povo antes de entrar na terra prometida, todas elas tinham a ver com cuidado com a idolatria. Não coloquem outros deuses diante de vocês. Adorem somente a Deus. Porque o próprio povo que havia saído do Egito, poucos meses após terem testemunhado as 10 pragas do Egito, o mar vermelho se abrindo, o maná descendo do céu, as codornizes para alimento, a água saindo da rocha, os mesmos que testemunharam Deus se apresentando a eles no Monte Sinai, já estavam necessitados de uma representação visível, um Deus na terra, um Deus que não fosse etéreo, um Deus que não fosse transcendente, mas que eles pudessem domar, que eles pudessem acreditar e tocar, passar a mão, construir um bezerro de ouro, enquanto Moisés no topo do monte estava conversando face a face com Deus. Porque, como dizia com grande sabedoria João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Existe uma necessidade de crer em algo ou alguém que se possa ver e tocar. Nós queremos algo além de nós. Nós queremos alguém que nos salve, alguém fora de nós, mas não fora o suficiente que seja Deus. Nós queremos acreditar que alguém possa nos livrar de nós e de Deus, caso necessário. Um Deus que se represente diante das nações. E por isso Moisés teve que escrever o que ele escreveu. Tanto que nós vamos ver em Gênesis que Moisés, falando a respeito da criação, ele coloca o sol e a lua em seu devido lugar como criação de Deus, e ele nem chama eles de sol e lua. Ele diz assim: Deus criou 2 luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, mas eles são simplesmente criaturas, criação de Deus, com a função de iluminar o céu. Eles não são deuses. Existe um Deus todo-poderoso acima de tudo e todos. Para finalizar a aula, vamos ver o que John MacArthur escreve a respeito da falsa adoração, o falso sistema de crença vindo da Babilônia, que até hoje nós encontramos no meio do povo de Deus e no meio da sociedade. Ele diz assim: as religiões de mistério assumiram muitas formas diferentes, retrocedendo a milhares de anos. Diversos ensinos e superstições que essas religiões propagavam eram comuns a cada uma das suas ramificações. Evidentemente, todas elas estavam interligadas por doutrinas comuns. A evidência aponta para a mesma origem, a Babilônia. Todo falso sistema de adoração originou-se nas religiões de mistério da Babilônia, pois todos esses falsos sistemas religiosos começaram na Torre de Babel, que é a primeira representação da falsa religião, sofisticada e organizada. Nimrod, neto de Cã e bisneto de Noé, foi o patriarca apóstata que organizou e dirigiu a construção da torre. Todas as falsas religiões subsequentes provêm da religião de Babel. A heresia babilônica permanece viva até hoje.
E assim como o povo de Israel ficou imergido na cultura egípcia, no meio da falsa adoração, eles voltaram a essa mesma consciência, tendo sido exilados para a Babilônia, tendo sido exilados pelo Egito, e esse falso sistema de adoração corrompeu toda a cultura na terra. As línguas que nos separavam agora tornam a se unirem. A independência do homem para com Deus cresce a cada dia. Nós voltaremos à origem desse sistema um dia. Em Salmos 2, que diz que os reis da terra se enfureceram contra Deus e os príncipes se uniram todos juntos, dizendo a Deus e a seu ungido: rompemos-nos das suas correntes, livremos-nos de seus aguilhões. Nós não queremos mais Deus. Vamos nos libertar dessa noção de divino, dessa noção transcendente. Nós seremos o nosso próprio Deus. Vamos construir uma cidade. Vamos fazer um nome para nós mesmos. Vamos nos unir novamente. Mas dessa vez nós iremos conseguir. E a resposta de Deus para eles é de que Deus, assentado em seu trono, ri e zomba da cara deles, porque o seu rei já foi estabelecido em Sião, de que a sua vontade permanecerá para sempre, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele então nós devemos toda a glória, hoje, amanhã e eternamente, porque ele é o verdadeiro Criador, ele é o verdadeiro Deus, dele provém a verdadeira cosmogonia, ele é a verdadeira origem, ele é o verdadeiro destino, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o fim. Por ele tudo existe, para ele tudo existe. E nos debruçando nesse livro é que nós entraremos em paz para com o senhorio de Deus sobre nossa vida, ao invés de nos rebelarmos contra ele. Tendo entendido tudo isso, é que nós finalizamos essa aula e esperamos agora a introdução de cada um dos 5 livros do Pentateuco. Nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Te vejo lá. Deus abençoe.